Shalom, shalom, shalom aleichem, shalom a todos, né? Maser, décimo, dízimo ou 10%, parte 3. O dízimo deve ser devolvido ao Cohen, né? O dízimo deve ser devolvido ao sacerdote, né? Rabino ou Roche, né? Ou ainda Roer, da sinagoga ou congregação, tá certo? Com a finalidade, né, o fim ou o objetivo de tzedakah, a caridade e o amor ao próximo. Todavia, o dízimo deve ser devolvido ao Cohen, sacerdote, rabino, Rosh ou Roer, né, bebeiti knesset, né, na sinagoga ou na congregação, nunca igreja, né? Já falamos nesta questão em shiurim, né? Ou em vídeos e até mesmo em lives, né? Anteriores. Então, dando seguimento, né? Se o Cohen, Rabino, Roche ou Roer não cumprir o seu papel, é um problema do Cohen, Rabino, Roche ou Roer com Elohim, né? Roer significa pastor, né? Sacerdote também. Sinônimo de Roche, né? Cabeça, né? Pastor, Cohen, sacerdote ou rabino. Rabino é como se fosse um pastor mais graduado, né? É um bispo, né? O rabino é uma espécie de bispo, não um pastor graduado. E o Rosh ou Roer é pastor. Baruch Hashem. Todavia, é, a pessoa que dizimou, não é? Ou devolveu o dízimo é total, geral, perfeita e completamente abençoada com toda sorte de brahot, ou seja, com quase 8.000 brahot, ou quase 8.000 bênçãos, né? Que Elohim tem preparadas, né? Para aqueles que procuram observar e praticar a Torá na medida do possível, obviamente, né? Para ser mais preciso, né? São 7.969 brachot, ou 7.969 bênçãos, né? Que Elohim, que é o grande rei Yahweh Elohim, tem para aqueles que procuram observar e praticar a Torá, né? Para aqueles que procuram observar e praticar Torá. Isto sem devolver nenhum dinheiro, né? Em congregações, falo do sistema religioso, não é? Ofertas, dízimos, né? Ou seja, contribuições, não é? A igrejas, sinagogas ou igrejas, enfim, seja no sistema oriental, sistema religioso, oriental ou sistema religioso ocidental, não é? Na realidade, a pergunta não é se trata do verdadeiro Elohim de Israel, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então temos que observar, primeiramente, se trata-se do verdadeiro Elohim de Israel, né? O Criador do céu e da terra. Raborei Hashemayim Vechaeretz, né? O Criador do céu e terra. E depois, se o Cohen, Rabino, Rosh, Roer, né? O sacerdote, usa, né? A tzedakah, usa Hamaser le tzedakah, não é? Ou seja, usa o dízimo para a caridade, não é? Ou usa o dízimo para o amor
ao próximo, ok? Então vamos dar aqui o começo, né? Tá certo? Ao shiur, né? Um espaço aqui para uma aguinha, que ninguém é de ferro, não é? Baruch Hashem. Então vamos continuar aqui, ó. Deixa eu me pôr aqui direitinho, aqui no local. Tudo certinho, certo. Pronto, agora. Então, olha só. O dízimo deve ser devolvido ao sacerdote da congregação para caridade, não é? O dízimo deve ser devolvido ao sacerdote da congregação para a caridade, né? Para o amor ao próximo, para tzedakah, né? Que é a justiça de Elohim, pois Elohim é um Elohim justo, não é? O grande rei Yahweh Elohim, tá certo? Então vamos ver adiante, né? Eu vou falar logo, tá bom? Para não esquecer. O nosso povo, na realidade, devolve o dízimo, não é? Corretamente, na sinagoga, ao rabino, etc. Tal, ao oroer, oroche, etc. Todavia, o dízimo ele tem que ser usado pelo Cohen para a caridade, para o amor ao próximo, para tzedakah. E é aí que o nosso povo peca, não é? E é isso que vamos ver adiante, né? Como está, inclusive, no Sefer Malachi, não é? Que roubais o dízimo de Yarro, né? Aí perguntam, em que te roubamos? Em que te roubamos? Em que te roubamos? Né? Nos dízimos e nas ofertas, né? Alçadas a Yarro. Por quê? Por que rouba? Porque o dízimo é para a caridade. Mas nós não podemos chegar assim e pegar o décimo, né? O dízimo, e dar diretamente ao pobre. Não que não possamos dar esmolas, né? Eu até admiro isto, né? No espiritualismo, espiritismo ou esoterismo, esta questão deles ajudarem bastante ao próximo, tá certo? Mas o que é que ocorre? A pessoa nem devolve o dízimo, né, ao grande rei Yahweh Elohim, e nem ajuda e termina nem fazendo nada, dá uma titica de galinha, desculpa a expressão, né? E também Elohim não aceita recompensas, né? Como vamos ver adiante. Termina a pessoa não fazendo nenhuma coisa nem outra, né? Então eu sei que muitos ficam chateados com este shiur. Sinceramente, eu não me importo, não é? Porque eu quero agradar primeiramente ao grande rei Yahweh Elohim. E depois, se possível for, também aos homens, não é? Mas aí, o verdadeiro sábio é aquele que ensina a sabedoria, a sua sabedoria. Então, aquilo que Elohim nos ensinou, nós não podemos deixar de ensinar às pessoas, tá certo? Então, vamos lá, vamos aqui às referências e concordâncias escriturais, né? As provas escriturais, né? Do que eu estou falando aqui. Porque falar é fácil, não é difícil, é provar, né? E nós aqui estamos provando escrituralmente através das RE, né? Ou aliás das PE, né? Provas escriturais, né? Vamos ver a seguinte, em plena Malcha Torá, né? Em plena Rainha Torá, no Sefer Bereshit, né? Livro de Gênesis 14, 18 a 20, se não leiamos, né? Ora, Melquitzedek, né? Ou Melquitzedek, Melech Selem, né? Ou Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, pois era Cohen, ou sacerdote, né? Era Cohen Elion, era sacerdote do Elohim Altíssimo. Este foi o verso 18. Vamos agora para o versículo
ou verso 19, e abençoou Abrão, pois ainda não era Avraham, né? O seu nome, dizendo, bendito seja Avrão, né? Quer dizer, ele abençoou Avrão, né? Bendito seja Avrão, né? Le El Elyon, né? Ou seja, pelo Elohim Altíssimo, o Criador do Shamaim, né? Vechaeretz, né? O Criador, né? O Raboré, Hashamayim Vechaeretz, né? O Criador do céu e terra, não é? Le El Elyon Raboré Hashamayim Vechaeretz, né? Ou seja, pelo Elohim Altíssimo, Criador do céu e da terra. Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, amém. Vamos dar seguimento. Verso ou versículo 20. E bendito seja El Elyon, né? Baru Atá, El Elyon, bendito seja o Elohim Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. É o dízimo perfeito, não é? São os dízimos perfeitos, como vamos ver mais adiante, não é? É o dízimo de Abraham e o dízimo de Yaakov, né? Ramasser Abraham, né? O dízimo de Abraão, né? Vechamasser Yaakov, né? E o dízimo de Jacob, né? Ou o dízimo de Jacó. Baru Hashem. Então aqui, ó, deu-lhe o dízimo de tudo, não é? Como nós podemos observar aqui, tá certo? No Sefer Bereshit, livro de Gênesis, 14, 20c. 14, 20c, é o trecho C, né? Que é separado por pontos, vírgulas, etc. Né? Ponto e vírgula, né? Exclamações, etc. Então, aqui, ó. E Avrão, né? E Abrão, né? Deu-lhe o dízimo de tudo. De tudo, né? Alguns falam que quem devolveu o dízimo a quem? Que na realidade foi o Melquisedeque, né? Ou Melquisedeque, né? Que devolveu o dízimo a Avrão, né? Ou seja, alguns afirmam que Melquisedeque devolveu o dízimo a Abraão e não Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, né? Ou Melquisedeque, né? Porque estas transliterações, né, pontuações são feitas, né, por norte-americanos e tá vendo como demora, são muitos detalhes. E geralmente o A tem som de EI, né? EI ou E, né? Então, na realidade, Melquisedeque, né? É Melquisedeque, né? Ok? Ou Melquisedeque, como queiram meus amados ahim, meus amados irmãos. Então, vamos aqui para a próxima referência, né? Já começamos aqui, ó. Então, veja aqui o próprio Avraham, né? Concluindo, né? Um espaço para uma aguinha, que ninguém é de ferro. O próprio Avraham, né? Com o nome de Avram, né? Ou Abrão ainda e não Abraão, ou Avraham, né? Devolveu o dízimo para Melquisedeque, tá bom? Então, como consta na Brit Hadashah, também afirmando isso, e é também por estas e outras, que a Brit Hadashah é um documento muito antigo também, pode não ter mais de 3.500 anos, mas tem mais de 2.000 anos, não é? E ali estão as repetições, né, dos mandamentos de Torá, não é? A bem da verdade, não é? Porque Yahushua veio nos ensinar como devemos praticar a Torá, não é? Na Brit Hadashah, na aliança concertada, não é?
uma vez que nós só temos uma Brit, ou uma aliança, né? E essa aliança, lamentavelmente, foi quebrada pelo nosso povo, como já sabemos, né? E para isso, porventura existe o anjo, né, da Brit Hadashah, Hamalach Brit Hadashah, né? Este anjo da aliança concertada é Yahushua, como podemos observar, inclusive, no Sefer Malachi, nos seus 4 capítulos, né? Aconselho a todos que leiam, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Sefer Bereshit 28, tá certo? 28, do 18 ao 22. Vamos ver cá. Bereshit 28. Pronto, já sei aqui, ó. Sefer Bereshit 28, do 18 ao 22. Então aqui, ó. Espaço para água. A água é vida, não é? Maim, Zechaim, né? Hamaim, Zechaim, né? A água é vida. Sefer Bereshit, né? Livro de Gênesis, em tudo em plena Malchat Torá, não é em plena Rainha Torá. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 28, 18 a 22. Se não leiamos a coluna da Bet-El, né? O que é isso? A coluna da casa de El, ou Bet-El, né? Casa de Elohim, né? Ou da Bet Elohim, como queiram. El é abreviação, ok? Só isso, mais nada. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, não é? Já falei, porque senão a gente fica parando bastante. Já falei do significado de Elohim, que significa literalmente poderoso, né? Que Elohim é um adjetivo singular do gênero masculino, significa literalmente poderoso. Quando a gente diz Yahu é poderoso, estamos dizendo Yahu é Elohim, ou bem-aventurada toda a nação cujo Elohim é Yahu, né? Então aqui, ó, nos Ketuvim, nos escritos sagrados ou nas sagradas escrituras, encontramos Yahu Elohim, tá certo? Yahu Elohim significa literalmente Yahu poderoso, tá certo? É sinônimo de El Shaddai, também poderoso, né? El Gibor, El forte, Elohim forte, né? El Elyon, Elohim altíssimo, né? El Elyon, El altíssimo, Elohim altíssimo, né? Baruch Hashem. Então não tem nada a ver com este lixo que a gente escuta, não é? E vê ou lê, lamentavelmente, na internet. É um lixo, tá bom? Elohim é o quarto nome mais kedosh, o quarto nome mais santo. O primeiro é o nome do grande rei, Yahu Elohim, Yahu. O segundo do Salvador, que é o próprio rei que aqui esteve, Yahushua. O terceiro é Ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo ou o Espírito Sagrado. E o quarto nome, mais kedosh, mais santo, mais sagrado, é Elohim, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então chega de churumelas, chega de mentiras do sistema religioso em geral, do sistema besta 666, que é o sistema religioso geral da ordem mundial, né? Que aí está sendo preparado, né? Lamentavelmente, para afligir-nos, né? Mas diz que o grande rei Yahu Elohim salvará os seus escolhidos, né? Isto já entramos no outro assunto, né?
Então, nós da Sinagoga Beit Israel, da congregação Casa de Israel, somos pós-tribulacionistas, certo? Nós acreditamos sim que nós, os santos, né? Santos que eu digo santificados, porque santos só tem um, né? Separados, exclusivos, porque uma vida de exclusividade, Elohim, ou o grande rei Yahweh Elohim, quer que tenhamos, tá certo? Então tem que ter o sacrifício, a renúncia, né? Baruch Hashem, a renúncia é o quê? O pecado, né? Que abre e fecha aspas. É bom, é gostoso, mas o seu final é a morte, né? O seu final é o pior. Então, tem o seu preço, tá certo? Tem os seus preços, como vamos ver adiante. Mas vamos estar saindo bastante aqui do foco. Vamos voltar aqui para o Sefer Bereshit, livro de Gênesis 28, 18 a 22, né? 28, 18 a 22. Se não leiamos, Yaakov, né? É a coluna, né? Rabet El, né? Da casa de El, né? Da casa de Elohim, Bet El, né? Então aí o pessoal fala mal, como vai ficar Bet Ul? Fica um negócio meio estranho, né? Então, gente, por favor, né? Vamos parar com isso, né? Porque a nossa peneira tem que ser boa, temos que saber separar as boas coisas de Elohim, de Elohim, de Elohai, de Elokai, do meu Elohim, do nosso Elohim, do Elohim da gente. Baruch Hashem. Então, vamos separar as coisas, né? Baruch Hashem, pessoal afirmando que o Elohim, né? Elohim é o pai de El, né? Ou o quê, né? Por favor, a gente sabe que se tratam de deuses estranhos, porque quando o Elohim é o Elohim de Israel, isso está de acordo com a gramática hebraica. Ele é um, não é? Quando não é o de Israel, aí Deus, né? Zeus, deuses, Zeuses, deusas, Zeusas, né? Etc, 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 né? God, né? Allah, né? E aí a gente já vai entrando em outros assuntos, né, polêmicos, né, inclusive, que nós podemos, inclusive, fazer um shiur sobre esta questão em um outro vídeo, Baruch Hashem. Mas vamos voltar aqui, ó, vamos ler. Yaakov levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Bet-El, casa de El. Porém, o nome da cidade antes era Or, que quer dizer luz, Baruch Hashem, e Elohim é luz, né? É o grande rei Yahweh Elohim, Baruch Hashem, e também não podemos chamar de Eloá, né? Porque Eloá é feminino, inclusive não é hebraico, é aramite, aramaico ou siríaco. Tá bom? Então vamos lá. 20. Quem traduz a escritura com o nome Eloá, não é? É falso profeta, mesmo sem saber, não é? Tá bom? Porque o nome não é Eloá ou Elohá, né? Que consta em Torá, em Tanar. Quem consta em Torá, Taná, na rainha Torá, Taná, que não tem um erro de uma letra, é Elohim. E acabou. O que passar disso é de procedência maligna. Continuando, fez também Yaakov, não é um voto dizendo, se Elohim for comigo, olha só, tá vendo? É Elohim o nome que está aqui. For comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em Shalom, a Beit de meu pai, né, a casa de meu pai, e se Yahweh for o meu Elohim, então esta pedra que tenho posto como coluna será Beit Elohim. Olha só, aqui já está inteirinho, ó. Será Beit Elohim, ou seja, casa de Elohim, né? Ou Bet El, né? Casa de El. El é a abreviação de Elohim. Só isso, meus amados Elohim, meus amados irmãos. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, na realidade te devolverei o dízimo, né? Significa metaforicamente, tá certo? Então, olha só, então a escritura tem a versão exata, não é, da letra, mas tem a versão metafórica, não é?
o significado simbólico também, tá certo? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica, tá certo? Então, aí entra significado etimológico, etc, etc. Mas o que Jacob falou, ó, se Elohim for comigo, me guardar neste caminho, neste derer, né, que vou seguindo e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em Shalom, né, a casa de meu pai, a Beit de meu pai, e se Yahweh for o meu Elohim, então esta pedra que tenho posto será coluna, que tenho posto como coluna, será Beit Elohim, casa de Elohim, e tudo, né, e de tudo, né, verracol, quanto me deres, certamente te devolverei o dízimo, né? Ramacer, ou te darei o dízimo. Ora, olha, de tudo, né? Olha, repetindo, ó, e de tudo quanto me deres, certamente te devolverei ou te darei o dízimo. Olha só, é o mesmo dízimo de Abraham, né? São os dízimos perfeitos, né? De Abraham, né? E Yaakov, né? Bem como também o de Yitzhak, tá certo? Como vamos ver também a seguir. Então aqui, ó, são dízimos perfeitos, não é? Ramacer e Yaakov, né? O dízimo de Jacob, né? O dízimo de Jacó. É um dízimo perfeito, é uma coisa linda. E antes a gente vê aqui que ele tem uma visão, né? Da escada, né? A visão da escada de Yaakov, né? Que é uma escada. Olha, aí tem aqui a anterior. E quão terrível é este lugar, não outro lugar senão a Beit Elohim, né? Essa é a porta do Shamayim, né? Ele diz que Yahweh está nesse lugar e eu não sabia, não é? Tá certo? Então via os anjos subindo e descendo, né? E mais acima, né? O próprio Elohim, né? Que ali estava, né? Olha só. Tá bom? Vê que coisa mais linda, não é? Porque senão a gente vai perder tempo aqui. Vamos seguir adiante. Mas é a visão da escada de Yaakov, não é? Então aqui começa, ó, no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, 28, do 1 em diante, não é? Yitzhak, né, manda Yaakov para Padã Aram, não é? Certo? Depois tem a visão da escada de Yaakov, coisa mais linda, não é? Coisa mais linda, os anjos, os malachim, subindo e descendo, e mais acima o próprio grande rei Yahweh Elohim. Por favor, é muito forte, não é? Aí se associa o nome a quem devemos invocar, a quem devemos adorar. A gente adora quem a gente invoca, e quando a gente invoca, ele aparece, olha aqui, ó, né? E aqui, ó, a devolução do dízimo, né? Quero observar mais uma vez que quando nós devolvemos o dízimo, nós praticamos todos os 613 mitzvot da Torá de uma só vez, certo? Porque o dízimo é para ser da cá, tá bom? E o resumo da Torá, o objetivo ou a finalidade, é o ahava, né? É o amor, tá bom? Está escrito, o amor a tudo sofre, a tudo suporta, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, sabemos que o dízimo é para este fim, não é que está acabando o dízimo, é para esta finalidade, é para este objetivo. Baruch Hashem, vamos seguir. Sefer Shemot, livro de Êxodo 26. Vamos ver aqui, ó. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só. Sefer Shemot, tudo em plena Malcha Torá, tudo em plena Rainha Torá. Sefer Shemot, livro de Êxodo,
25:8, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Olha só, isso aqui é muito importante, porque de acordo com o Sefer Yahuchanan Hamatbil, né, ou o livro de João Batista, ou o livro de João o Imersor, né, como vamos ver adiante. Capítulo 1, verso 1 e verso 14, separadamente, tá bom? Então a gente vê que Elohim é a palavra, né? E a palavra que é Elohim tabernaculou entre nós, tabernaculou em nós, habitou em nós, né? Ou habitou no meio de nós. Então tá aqui, ó, habitou na gente. Então, Rabino, mas acabou Beit Hamikdash, né? O templo de Elohim, né? Acabou o templo. Sim, mas nós somos o templo. Baruch Hashem, então não tem por que parar de devolver. Tanto é que os nossos Ahim, né, os nossos irmãos Yahudim, nossos Ahim e Ahudim, os nossos irmãos judeus devolvem o dízimo até hoje, na sinagoga, ao Rabino, né? Na Beit Knesset, ao Cohen, né? É o nome que consta na escritura, nunca igreja. Baruch Hashem. Eu sei que alguns ficam com raiva, não é? Mas a verdade tem que ser dita com amor, com a raiva, não é? Com carinho, não é? Com amizade. Mas a verdade ela tem que ser dita, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então aqui, ó, vamos agora para... É por isso que nós separamos aqui, para provarmos por A mais B, que é igual a B, tá certo? O que estamos falando. Provar escrituralmente, porque falar é fácil, mas difícil é provar. E nós aqui da sinagoga Beit Israel, nós provamos, né? Mas matamos a cobra e mostramos o pau. Baruch Hashem, vamos lá. Sefer Vaikra, 27, do 28 ao 34. Sefer Vaikra, 27, 27, né? Que fala o dízimo e a avaliação do mesmo, né? Aí vem o voto e resgate de um campo, né? E aqui, ó, observação muito importante, né? Para os dízimos e as coisas consagradas a Yahweh não existem resgates, né? Concordo escrituralmente, Sefer Vaikra, livro de Levítico 27, 28 a 34. Certo? Se não leamos. Todavia, nenhuma coisa consagrada a Yahweh por alguém daquilo que possui, seja homem ou animal, ou campo da sua possessão, será vendido nem será remida. Toda coisa consagrada será santíssima a Yahweh. Não existe resgate de um Cohen Rabino Orochi, Oroer, ainda. O sacerdote, 29, nenhuma pessoa que dentre os homens for devotada será resgatada, certamente será morta. Olha lá. 30, também todos os dízimos da eretz ou terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem a Yahweh, são santos a Yahweh. 31, se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte, né? 32, quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo a Yahweh. 33, não se examinará se é bom ou mal, nem se trocará, mas se com efeito se trocar, tanto um como o outro será santo, não são remidos. 34, são esses os mandamentos que Yahweh ordenou a Moshe para o Rabinei Israel, né? Para os filhos de Israel, né? Behar Sinai, né? No Monte Sinai. Baruch Hashem. Então aqui, ó, é uma OMI, observação muito importante para os dízimos e as coisas consagradas a Yahweh, ou pessoas, né? Consagradas a Yahweh, não existem resgates, né?
E aqui é o que é a referência escritural. Sefer Vaikra, livro de Levítico, 27, 28 a 34. Agora vamos aos destaques, vamos repetir aqui. Sefer Vaikra, livro de Levítico, 27, 30 a, C e D. Todos os dízimos são santos a Yahweh. Sefer Vaikra, livro de Levítico, 27, 32, C. O dízimo será santo a Yahweh. Conclusão, o dízimo é santo a Yahweh. Baruch Hashem, Baruch Rabai, a conclusão B, né? Essa é a conclusão A. A conclusão B é que Hamaser, né? Hukedosh Hayahu, né? Ou Hamaser Zekedosh Hayahu. Não há resgate para as coisas ou pessoas, né? Pessoas ou coisas consagradas a Yahweh, né? Hamaser Hukedosh Hayahu, Hamaser Zekedosh Hayahu. O dízimo é santo a Yahweh. Baruch Hashem, depois dessa tomar uma aguinha. Quando eu parar assim é porque eu estou tomando uma aguinha, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs. Então vamos seguir. Agora sim, a chapa vai esquentar, não é? Em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bemidbar, né? Livro de Números 18, 21 a 32. Sefer Bemidbar, livro de Números 18, 21 a 32. Ok? Se não leamos, esse aqui a gente vai ter que ler tudo, né? Eis que aos Rabinei Lewi, né? Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos, né? Maserot be Israel, né? Kol hamaserot be Israel, todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço ou pela avodá, né? Leavodá, pelo serviço, né? Ou pelo ministério, pela obra, pelo trabalho, né? Que prestam, não é religião, é avodá Elohim, ministério de Elohim, né? Serviço de Elohim, trabalho de Elohim, obra de Elohim, serviço ministerial de Elohim, trabalho ministerial de Elohim, obra ministerial de Elohim, não é religião, meus amados ahim, meus amados irmãos, né? Então, aqui o serviço da Ohel Moed, né? Tenda da congregação, né? Havodah HaOhel Moed, né? O serviço da tenda da revelação, 22. Esse foi o 21, vamos para o 22. Ora, nunca mais Rabinei Israel, nunca mais os filhos de Israel se chegarão ao Ohel Moed, né? Tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram. 23. Mas os Leuitim, ou levitas, farão o serviço, né? Farão Avodá HaOhel Moed, né? Farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será. Olha só, estatuto perpétuo, tá certo? Será. E no meio dos Binei Israel, né, dos filhos de Israel, né, nenhuma herança terão, né? Porque, 24, os dízimos que os filhos de Israel, né, os Binei Israel, oferecem a Yahweh em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos Leuitim ou levitas, porque lhes disse que nenhuma herança teriam entre os Binei Israel, entre os filhos de Israel. Disse mais Yahweh a Moshe: também falarás aos Leuitim ou levitas e lhe dirás: quando dos Binei Israel, filhos de Israel, receberdes os dízimos que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis a Yahweh uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos, né? E computar-se-á a vossa oferta alçada,
como o grão da eira e como a plenitude do lagar. Assim fareis a Iar uma oferta alçada de todos os vossos macerotes ou dízimos que receberdes dos Binei Israel, né? Rabinei Israel, ou dos filhos de Israel. E desses dízimos dareis a oferta alçada de Iarro, né? A Aharon, né? Arão, o Cohen, olha só, veja só, né? A Aaron, né? Darei o dízimo a Aharon, o Cohen, o sacerdote. De todas as dádivas que foram feitas, oferecereis do melhor delas. Toda oferta alçada de Iarro, a sua santa parte. Portanto, lhe dirás, quando fizeres oferta alçada do melhor dos dízimos, quer dizer, a primícia, não é? Será aquele dinheiro mais novo, não é? Primeiro, aquela coisa linda, não é? Falo mais nova, que estrala realmente. Então, este é a primícia. São estas notas que nós devemos escolher para devolver Ramancer, né? O dízimo, Rabino, mas eu não trabalho, sim, mas pega dinheiro, né? Pega R$ 10, o dízimo é R$ 1, pega R$ 100, o dízimo é 10, né? Aí você fazendo isso, você seguramente, Elohim, ou o grande rei, vai conceder um trabalho para aqueles que precisam, né? Então será ela computada aos Levitim, ora aqui, levitas ou Coanim, com a novidade da eira, né? Ou sacerdotes, rabinos, né? Roshim, né? Roehim, né? Rebim, Revim, ou Revim, rabinos, né? Com a eira e com a novidade, como a novidade da eira e como a novidade do lagar. 31. E o comereis em qualquer lugar, vós e as vossas mispachot ou famílias, porque esta é a vossa recompensa pelo vosso avodar al moed, né? Pelo vosso serviço na tenda da revelação. 32. Pelo que não levareis sobre vós pecado se tiver alçado o que deles há de melhor, né? A primícia, e não profanareis as coisas sagradas, Rabinei Israel, né? As coisas sagradas aos filhos de Israel, para que não morrais. Olha só, isto aqui a gente também interpreta espiritualmente, né? Então está aqui, ó. Eis que aos filhos de Levi, né, aos Coanim, tenho dado todos os dízimos em Israel, né, por herança, pelo serviço que prestam, né, pelo serviço da Ohel Moed, né, da tenda da revelação, né. Olha só, mas os Leutim farão serviço da Ohel Moed. Então, olha só, eis que aos Coanim, ou os filhos de Levi, né, rabinos, Oroshim, Oroechim, né, Rebim, Revim, né? Tenho dado todos os, né? Kol Hamaserot Be Israel, né? Ou todos os dízimos em Israel, tá certo? Então o dízimo tem que ser devolvido ao Cohen, né? Então aí o Cohen usa para tzedakah, a caridade e o amor próximo. Aí é uma outra questão, certo? Mas a pessoa é grandemente abençoada, né? Que a gente observa isto, né? Que são 13 brachot, né? Ou 13 bênçãos para cada mandamento, né? No Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Deuteronômio 1 a 14, ok? Uma aguinha. Então vamos para a matemática, né? 613 mandamentos, né? Vezes 13, ou 13 vezes 613, é igual a 7.969 brachot, ou 7.969 bênçãos, ou ainda quase 8.000 brachot, ou quase 8.000 bênçãos, né? Para ser mais preciso, para ser mais exato, são 7.969 brachot, ou 7.969 bênçãos que o grande rei, Elohim, tem para aqueles que procuram observar e praticar a Torá na medida do possível. E quando a gente devolve o dízimo é muito forte, não é? Nós praticamos todos os 613 mitzvot de Torá de uma só vez, não é? Ou de uma vez só. Tá bom? Então, quase 8.000 brachot, ou quase 8.000 bênçãos, né, disponíveis
para aqueles que assim o fazem, não é? Claro que você, antes da bonança, vem a tempestade. E você não vai ser abençoado logo assim, né? Num abrir e fechar de olhos. Pode até ser também. Pode acontecer, né? Num passe de mágica, pode acontecer também, né? Tá certo? Porque o que nós deveríamos fazer desde o nosso nascimento, né? A gente quer de uma vez só, não. Mas aos poucos, né? Com 2, 3 meses ou mais, né? Seguramente, né? Repito, as coisas podem até piorar, né? A anteriori, né? Mas depois vem a bonança, porque antes da bonança vem a tempestade vem antes da bonança, meus amados amigos, meus amados irmãos, né? Então, é assim que funciona. Agora, quer ver a coisa melhorar? Vai numa religião, não é? Né? No sistema besta meia meia, que as coisas aparentemente ficam tudo folgadas, né? Mas nós, quanto mais nos consagramos, mais estamos sujeitos ao despojo. Isto consta nos Ketuvim, tá certo? Nos escritos sagrados ou nos sagrados escritos. Quanto mais nos consagramos, mais estamos sujeitos ao despojo. Mas sede fiel até ao fim, até o final, e te darei a coroa da vida, não é? Haketer, Haim, né? A coroa da vida, tá bom? Então todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo, porque apertado é o caminho, meus amados Ahim, que conduz a Yeshua, que conduz a salvação, a Yodshim Vaviaim, rei. Né? Apertada é a porta, estreito é o caminho, estreita é a porta. E a porta do sistema besta 666, a porta do sistema religioso geral é bem ampla, aberta e tudo facilita, né? Tá certo? Mas nós estamos aqui para levar a Emet, né? A verdade. Creia quem quiser crer, não é? Então vamos seguir. Então aqui, como eu falei, isso aqui consta, ó, no Sefer Bemidbar, livro de Números 18, 21 a 32. No 21, né? Ou seja, no Sefer Bemidbar, livro de Números 18, 21, a gente vê logo, né? O livro de Números 18, 21, Números 18, 21, a gente vê logo que o dízimo tem que ser devolvido ao Cohen, Baruch Hashem. Então aqui, agora vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Sefer Bemidbar, livro de Números 31, tá bom? 31, 41 e 47, não é? São dois destaques, né? Vamos lá. Sefer Bemidbar, livro de Números, é tudo em plena Malchat Torá, em plena Rainha Torá. Sefer Bemidbar, livro de Números 31, 29 a 31, ou seja, Sefer Bemidbar, livro de Números 31, capítulo 31, versos ou versículos 29, 30 e 31. Se não leiamos, né? Da sua metade o tomareis e o dareis a Eleazar, Cohen, o sacerdote, para oferta alçada de Arro. Olha só. 30. Mas da metade que pertence aos Bnei Israel, filhos de Israel, tomarás de cada um 50, tanto de homens como de bois, dos jumentos, dos rebanhos, enfim, de todos, né? Hakol, né? Ou de todos os animais, e os darás aos Leuitim, né? Levitas, que estão encarregados do serviço do Mishkan Yah, o tabernáculo de Yah, olha só. Né? E os darás aos Leuitim, aos Koanim, aos rabinos, aos sacerdotes, aos Roshim, Roehim, sacerdotes, né? O pessoal entende aqui no Brasil por pastor, né? Por exemplo, então 31, fizeram, pois, Moshe e Eleazar, Cohen, o sacerdote, como Yahweh ordenara a Moshe. Olha lá, repetindo, né? E o dareis a Eleazar, ou
o Cohen, ou Eliezer, HaKohen, Eleazar, né, como queira, o sacerdote, Baruch Hashem. Então a gente vê aqui, ó, mais provas que o dízimo tem que ser devolvido ao Cohen, tá certo? Da sinagoga, ou seja, inclusive eu quero até observar, não é claro que quando você está pessoalmente adorando, né, e faz isso, é uma brachá, é uma bênção, mas a pessoa que está mais distante pode fazer isso pela nossa miniatura, não é? Que está lá, a conta, né, da nossa sinagoga, né? A sinagoga Beit Israel, congregação Casa de Israel, está o nome da Arosh Hadassah Shalom Ben Emet, né? Da Arosh Hadassah Paz, ou a Solange, né? Solange Gonçalves Nunes da Cunha, né? Tá lá. Então ali, ó, na miniatura do shiur, né? É ali que você devolve Ramaser, né? O décimo, o dízimo, os 10%. Baruch Hashem, de uma forma espontânea, né? Porque Elohim, ele observa aqueles que fazem isto de bom coração, né? Não murmurando, não para se arrepender. Baruch Hashem, e nós vamos usar, com certeza, né? Nós fazemos esta obra social para os pobres, né? Por meio de sopões, né? Por meio de feiras básicas, tá certo? Dos lixões, né? Eu não sei porque as pessoas que fazem parte do nosso grupo já sabem, né? Que nós fazemos este trabalho, né? E aqui na sinagoga Beit Israel, na congregação Casa de Israel, os amados Ahim e os amados irmãos e irmãs vão estar devolvendo Ramá, ser, né, o dízimo, né, o décimo, tá certo? A 10ª parte, né, 10%, ao grande rei Yahweh Elohim, ao verdadeiro Elohim Israel, né, ao verdadeiro Elohim de Israel, né? Ao verdadeiro Elohim Tsevaot, ao verdadeiro Elohim dos exércitos, né? Yahweh Elohim Israel, né? Ou Yahweh Elohim Israel, Yahweh Elohim Israel, Yahweh Elohim de Israel, Yahweh Elohim Tsevaot, Yahweh Elohim dos exércitos, né? Este é o seu nome, só pode haver um nos criou, um é o seu nome, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escuta, Israel, ou ouve, Israel. Yahweh é o nosso Elohim. Yahweh Aleph, Echad, único, Só pode haver um. Um nos criou, um é o seu nome, um é o seu Shabat, um é a sua doutrina Kedosh, um é o seu Derer, um é o seu caminho. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, amém. Vamos dar sequência. O Sefer Bemidbar, livro de Números 31, 41 e 47, tá bom? Desta vez, 41 e 47. Se não leamos, Moshe, pois deu a Eliezer, né, Cohen, ou Eleazar, o sacerdote, o tributo, que era a oferta alçada de Yahweh, como Yahweh ordenara a Moshe. Olha só, isto é, 47, da metade que era Rabinei Israel, dos filhos de Joel. Moshe tomou de cada 50, tanto dos homens como dos animais, e deu Haleuitim aos levitas, né, aos sacerdotes, aos Koanim, aos rabinos que estavam encarregados, olha aqui, ó, do serviço do Mishkan Yahweh, né, ou Ha-Avodá, Ha-Mishkan Yahweh, né, ou o serviço do tabernáculo de Yahweh, como Yahweh ordenara a Moshe ou Moisés. Vamos ver aqui o 41 novamente. Moshe, pois, deu a Eliezer o Cohen. Moshe, pois, deu ou devolveu a Eliezer a Cohen. Ou seja, o próprio Moshe Avino, né? O próprio Moshe, nosso pai, né? Devolveu, tá certo? A Eliezer, né? Cohen, Eleazar, o sacerdote, né? O rabino, o dízimo, o tributo que era da oferta alçada de Yahweh. Então observa aqui, ó, né? Que o dízimo, né? Segundo
o Sefer Bemidbar, né? Livro de Números 31, tá certo? 29 a 31 e o Sefer Bemidbar 31, 41 e 47 separadamente, né? Dá um total de 3 mais 2, 5 destaques, né? Aqui em pleno Sefer Bemidbar, né? Que o dízimo, como é o caso também do Sefer Bemidbar, livro de Números 18, né? Do 21 ao 32, né? É o mesmo caso do Sefer Bemidbar, né? Livro de Números 31 também, né? 29 a 31 e 41 e 47, né? Então, tanto consta em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, né? No Sefer Bemidbar 18, capítulo 18, como no Sefer Bemidbar, capítulo 31. Ou seja, consta no livro de Números, capítulo 18, e no livro de Números, capítulo 31. Baruch Hashem, o que estamos a falar. Um espaço para uma aguinha. Agora vamos dar segmento, né? Sefer Devarim 10:14. Sefer Devarim 10:14. O livro de Deuteronômio 10:14, em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, eis que de Yarro teu Elohim são os Shamaim, céu, ver e eis que de Yarro teu Elohim são os Shamaim, céu, e o Shamaim, né? Hashamaim, ou céu do céu, né? A terra, né? A Eretz e tudo que nela há, Vekolha, né? E tudo o que nela há. Olha só, então aqui é um detalhe importante, né? Eu estou saindo um pouco do assunto, mas aqui a gente vê que não são céus dos céus, né? Pois eis que de Yarro teu Elohim é o Shamaim, né? Tá certo? É o céu. Hashamayim, né? E o céu do céu. Ora, o céu no sentido do domo, né? E tem o céu do céu, né? Que é acima do domo, a habitação do grande rei Yahweh Elohim, né? O habitat do eterno, Baruch Hashem, o habitat do grande rei, o habitat do grande rei Yahweh Elohim, aonde é a morada do grande rei e dos seus malachim. Então, tudo isto consta aqui em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Devarim, ou livro Deuteronômio 10:14. Agora vamos para Sefer Devarim, livro Deuteronômio 10, do 17 ao 20. Pois Yahweh vosso Elohim é Elohim, Ha-Elohim, El Elohim, Hadenai, Ha-Adenaim, soberano dos soberanos, Elohim Gadol, Elohim grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, né? Ou não recebe recompensas. Como eu já falei, não existe resgate para o dízimo. Aí a pessoa, não, eu vou devolver aqui uma oferta, não é? Para substituir o dízimo. Tudo bem, vai ser abençoado, mas não vai substituir o dízimo, não é? A oferta. Porque Elohim não aceita recompensas, né? Ou recompensa, né? Não existe resgate para as coisas de Elohim. E o dízimo é uma coisa de Elohim. Baruch Hashem, o dízimo, inclusive, representa aquele fruto proibido, né? Da ciência do bem e do mal, que inclusive representa Yahushua, né? Ele diz, sim, tudo tocarás, né? Neste aqui não, porque quando comeres, né? Conhecerás, né? Terás acesso à ciência do bem e do mal. Então, representa metaforicamente Yahushua, né? A árvore representa o pai, não é? E o fruto, a árvore com o fruto proibido. E o fruto representa o filho. E a árvore da vida, não é? Representa o Espírito Santo, não é? Que é a Etz Haim, não é? Representa, não é? Ou Haetz Haim, Ze Haruach HaKodesh,
ou a árvore da vida, né, é o Espírito Santo, representa metaforicamente o Espírito Santo, né? E a isto é um outro vídeo que vamos gravar depois, né, sobre a Elohut, né? Haseferot HaElohim, ou Haseferot Elohim, as manifestações de Elohim. É um vídeo sobre a Elohut, né? Sobre a Elohimidade, né? Do próprio Elohim, Baruch Hashem, sobre Elohut, portanto. Então, olha só, que faz justiça ao órfão e à viúva. Este é o verdadeiro avodá, certo? Fazer justiça ao órfão e à viúva, né? E amar Hager, né? Amar e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. É para isso que o dízimo serve, né? Pelo que amareis Hager, o estrangeiro, pois fostes Gerim. Aqui está no plural, estrangeiros, né? Gerim, Be'eretz Mitzroim, ou seja, fostes estrangeiros na terra do Egito, né? 20, a Yahweh teu Elohim temerás, e a ele servirás, e a ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Olha só, o pessoal diz que não pode jurar. Mas esse jurar aqui é fazer uma promessa, e toda promessa que nós fazemos a Elohim, nós devemos cumprir, senão fica como promessa de tolo. Então tá aqui, ó. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 10:14, e Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 10:17 a 20. Ou 17, 18, 19, 20. Baruch Hashem. Então aqui, ó, o que a gente fala, a gente prova, né? Prova aqui escrituralmente, né? Vamos agora para o Sefer Devarim 14. Sefer Devarim 14, 22 ao 29. Botei uma coisinha aqui para marcar, mas ficou oculto, olha só. Sefer Devarim, livro em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 14, 22 a 29. Se não leiamos Hamaserot Shel Havodah Yahu, né? Os dízimos do trabalho de Yahu. 22, certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, né? Que cada ano se recolher do campo, né? Só observando que ontem animal, hoje dinheiro, né? Ontem eram animais, hoje dinheiro. Ontem rei, hoje presidente. Vamos entender, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs. 23. E perante Yahweh teu Elohim, no lugar que escolher para ali habitar o seu nome, não é claro, o templo sagrado, mas nós somos o templo, né? Como já falamos. Comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos da tua vaca, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer a Yahweh teu Elohim. Lekol Hayamim, né? Por todos os dias. 24. Mas se o caminho te for tão comprido que não possa levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que Yahweh teu Elohim escolher para ali pôr o seu nome, quando Yahweh, né, é o Beit Hamikdash, e agora hoje é o Beit Knesset, né, que é a extensão, Beit Hamikdash, né, é a extensão do templo, né, que é a sinagoga ou congregação, nunca igreja, meus amados ahim, meus amados irmãos. Então, se o caminho te for tão comprido, repetindo, que não possas levar os dízimos, né? Hamaserot, por estar longe de ti o lugar que Yahweh, teu Elohim, escolher para ali pôr o seu nome, né? Templo ou sinagoga, hoje em dia, que é a extensão do templo, né? Porque nós somos o templo, Baruch Hashem, quando Yahweh, teu Elohim, tiver abençoado. Então não é porque acabou o Beit Hamikdash que nós devemos deixar de devolver o dízimo. Não, porque nós somos o templo. Como já foi falado anterior. Então, no 25, então vende-os, né? Aquele dízimo dos animais, ó, ata o dinheiro na tua mão. Olha aqui o dinheiro. E geralmente a sinagoga não fica tão perto, né?
e vai ao lugar que Yahweh, o teu Elohim, escolher. 26. E aquele dinheiro, de novo o nome, dinheiro, né? Shekel, né? Dinheiro, né? Inclusive é a moeda, né? Israelense, né? Dinheiro, dinheiro, cash, né? Diners, né? E aquele dinheiro, né? Ontem, animais, hoje se trocava animal por animal, né? Se troca animais por animais até hoje. Mas também a gente vê que há troca de dinheiro por dinheiro. Ah, troca isso aqui, essa moeda está mais nova. Falo, a nota, né? Essa nota aqui está mais nova, essa outra velha não, me dá uma mais nova, né? Então a gente troca, por exemplo, R$ 10 por 2 de 5. Então, ontem animal, hoje dinheiro, ontem animais, hoje dinheiro, ontem rei, hoje presidente. Meus amados ahim, meus amados irmãos. Então, 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo que pedir a tua nefes ou pessoa, comerás ali perante Yahweh teu Elohim, e te regozijarás, tu e tua beit ou casa. 27. Mas não desampararás Haleuit, né, o levita, né, o Cohen, o rabino, o sacerdote, o Uroshi, Aroshi, né, o Uroer, né, que está dentro de tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. 28. Ao fim de cada terceiro ano levarás todos, né, Kol Hamaserot, né, todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro de tuas portas. 29. Então virá Haleuit, né? Então virá o levita, né, o Cohen, o sacerdote, né, o rabino, o Urosh, o Uroer, pois nem tem parte, né? Pois nem parte nem herança tem contigo, né? O peregrino, o órfão e a viúva. Olha só, ou o estrangeiro, né? O guer, o órfão e a viúva. Olha só a ordem aqui, ó. Que estão dentro das suas portas. E comerão e fartar-se-ão, para que Yahweh teu Elohim te abençoe em toda obra de tuas mãos, né? Em toda obra que as tuas mãos fizerem. Olha só, então a gente vê aqui, ó. Mais uma vez, no 29, Sefer Vaikra, livro de, ou desculpem, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 14, 29. Então virá Haleuit, primeira parte. Ó, número 1, o levita, depois vem o peregrino, que é o guer, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Ó, número 1, ou primeiro, Haleuit, o levita, o cohen ou sacerdote. Aí dali passa para o guer, estrangeiro, ou peregrino, guer, estrangeiro ou peregrino, né? Que é o segundo, ou 2, 3, o órfão, ou terceiro, o órfão, e quarto, viúva. Olha só, primeiro, Haleuit, o levita, né? Que é o cohen ou sacerdote. Segundo, Hager, o estrangeiro ou o peregrino. Terceiro, o órfão, né? E quarto, a viúva. Então, segue essa ordem aqui, como nós podemos observar no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio 14, 29. Então, aqui foi explicitado o Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 14, 22 a 29. Vamos para o próximo agora. Sefer Devarim 24, 14 a 22. Se não leiamos, né? Tzedakah, caridade, para os órfãos, pobres e guerim, né? Estrangeiros, né? Para órfãos, pobres, estrangeiros, para viúvas, etc, etc. Que a gente sabe que o dízimo é para tzedakah, a caridade e o amor ao próximo. Então está aqui, ó, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 24, 14 a 22. Leiamos: não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus achim, irmãos, ou dos guerim, estrangeiros que estão na tua ilha de terra e dentro das tuas portas, né? Olha só. Aqui a gente vê, né? Primeiríssimo, né? Vem no plural, né? É guerim, a palavra estrangeiros, né? E aí, 15. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha. Porquanto é pobre, está contando com isso, para que não clame contra ti a Yahweh e haja em ti pecado, né? Ou erro, ou a transgressão de Torá. 16. Não se farão morrer os pais pelos filhos,
nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Olha só. Aí vem aqui, ó. Não perverterás o direito do ger, ó, estrangeiro, nem, esse é o primeiro, nem do órfão, segundo, nem tomarás o penhor do vestido da viúva. Terceiro, então, ó. Aí uma viúva está devendo, aí você vai lá, pega o vestido dela, né? Por exemplo. Então tá aqui, ó, sempre seguindo essa sequência, ó. 18. Lembrar-te-ás que fostes escravo no Mitzrayim, no Egito, e que Iarro, teu Elohim, te resgatou dali. Por isso eu te dou este mandamento para o cumprires. Olha só. 19. Quando no teu campo fizeres a tua cega e esqueceres um molho no campo, não voltarás para tomá-la. Né? Para o ger, estrangeiro, né? Lehager, né? Para o estrangeiro. 2, né? Para o órfão. 3, para a viúva, né? Para que Iarro, teu Elohim, te abençoe em todas as obras de tuas mãos. 20. Quando bateres a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o lehager, né? para o estrangeiro. 2, para o órfão. 3, para a viúva. Ó, seguindo sempre a sequência, tá vendo? Então, 21. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la, né? Para o ger, 1, né? Para o órfão. 2, né? Para a viúva. 3 será. 22, lembrar-te-ás que foste escravo, Beeretz Mitzrayim, na terra do Egito. Por isso eu te dou este mandamento para o cumprires. Baruch Hashem, isso aqui consta, ó, no Sefer Devarim, livro Deuteronômio 24, 14 a 22, em plena Malchat Torá, em plena Rainha Torá. Este é o judaísmo messiânico, ou este é o judaísmo nazareno da sinagoga Beit Israel, da congregação Casa de Israel, Baruch Hashem. Este é o judaísmo messiânico da sinagoga Beit Israel. Este é o judaísmo nazareno da congregação Casa de Israel, Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o nome, bendito seja, amém, amém. Um espaço para a água. É muito sério, meus amados ahim, meus amados irmãos. Sefer Devarim 26. Sefer Devarim 26. Do 1 ao 4, né? Livro Deuteronômio, do 1 ao 4, a terra e suas primícias, né? Leamos também quando tiveres entrado na Eretz, né? Beeretz, na terra que Iarro, teu Elohim te dá por herança e a possuíres e nelas habitares. Traduzindo em bons miúdos, quando você conseguir, né, o senhor ou a senhora, o senhor aqui, né, o senhor irmão, ou a senhora haverá, ou a senhora irmã, conseguir um trabalho, né? Tá bom, porque é a terra que Iarro promete, né? É um bom trabalho, um bom emprego, tá bom? Então, olha só. Também, quando tiveres entrado na terra que Iarro, teu Elohim, te dá por herança e a possuíres e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que Iarro, teu Elohim, te dá. E as poreis num cesto, irás ao lugar que Iarro, teu Elohim, escolher para ali fazer habitar o seu nome, certo? E irás ao Cohen, ou sacerdote, naqueles Yamim ou dias que estiver de serviço. Olha só, irás ao Cohen, ou irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço. Olha, veja, primeiro vem para o Cohen, e lhe dirás: hoje declaro a Iarro, teu Elohim, que entrei Beeretz, na terra que Iarro com juramento prometeu a nossos pais que nos daria, né? Aí vem o Cohen, né? O Hakohen, o sacerdote, o rabino, o Urosh ou Uroer, né? Ou Arosh, né? O cabeça ou a cabeça, né?
Cabeça tanto faz, né? Ser masculino ou feminino, né? O cabeça, né? Ou a cabeça, né? Pois tomará o cesto, né? Da tua mão e porá diante do altar de Yahweh teu Elohim. Então quer dizer, ó, o Cohen ou o sacerdote, pois tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar de Yahweh teu Elohim. Tá vendo aí? Que tem que ser devolvido ao Cohen da sinagoga, né? Na sinagoga, se a pessoa Bebeit Knesset, se a pessoa estiver lá, né? Em sinagoga, né? E Bebeit Knesset, né? Em congregação, em sinagoga, em congregação. E se estiver mais distante, aí põe na conta, né? Porque hoje temos a tecnologia, né? Mas o dízimo tem que ser devolvido ao sacerdote da congregação para a tzedakah, com a finalidade de tzedakah, com o objetivo de tzedakah, com o fim de tzedakah. Não é porque terminou, mas é para a caridade. E, como já falamos, né, nós fazemos este trabalho, né? Todo macer, né? Eu posso falar porque eu tenho moral para isso. Eu sou um dizimista fiel, Rabeit Israel, da sinagoga Beit Israel, da casa de Israel, da congregação Casa de Israel. Eu e a senhora, minha esposa, Aroshi Hadass, ela é minha testemunha e eu sou dela, né? Nós temos moral para falar sobre isso, porque nós somos dizimistas fiéis da casa de Israel, né? Da Beit Yarro, da casa de Yarro, Baruch Hashem. Então aqui, ó, vamos seguir. Sefer Devarim, livro Deuteronômio, 26, 12 e 13, né? Hatefilá, a oração de quem ofereceu maaser, dízimo. Quando acabares de separar todos, né, kol hamaserot, todos os dízimos de tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, né? É o ano hamaserot, é o ano dos dízimos, né? Número 1, olha só, número 1. Não tem os números não, estou dando número para os senhores e senhoras confirmarem, né? Número 1, dá luzais ao levita. Número 2, aí vai para o ger, né? Estrangeiro, né? 3, ao órfão. 4, a viúva, para que comam dentro das tuas portas e fartem. Vamos falar mais disto adiante. 13, e dirás perante Yahweh teu Elohim. Tirei da minha beit ou casa as coisas consagradas e as dei ao Lewit, né? Levita, número 1, e as dei ao Lewit, né? E aí do Lewit passou para o ger, estrangeiro, né? Ao órfão, 3, né? E a viúva, conforme os teus mandamentos que me tens ordenado, não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Baruch Hashem, uma aguinha é forte, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Baruch Hashem. Então, primeiro, ó, passa pelo Lewit, né? O Cohen, rabino, sacerdote, Rosh, Roer, não é? E depois vai para o ger, né? O estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Passa primeiro pela mão do Cohen, não é? Então vamos seguir. Sefer Devarim, livro Deuteronômio 26, do 16 ao 19. Neste né, ou neste dia, Yahweh teu Elohim te manda observar estes estatutos e preceitos, né? Estes Hukim, né? Vê Mishpatim, né? Estatutos e preceitos, estatutos e juízos, estatutos e ordenanças, porquanto os guardarás e os observarás com todo teu coração, né? Com todo o teu leve, né? E com toda a tua nefesh, com toda a tua alma, com toda a tua pessoa. 17, hoje declaraste a Yahweh que ele te será por Elohim e que andarás nos seus dereim, né? Dereot, nos seus caminhos, nos seus dereim, e guardarás os seus estatutos, Hukim, e os seus
e os seus mandamentos, né? E os seus preceitos, e darás ouvidos à sua voz. Certo? Ou seja, os seus estatutos, né? Hukim, os seus mitzvot, né? Os seus mandamentos e os seus mishpatim, né? Juízos, preceitos, ordens ou ordenanças, né? E darás ouvidos à sua voz. Baruch Hashem. Nós temos que identificar aonde é que está o grande rei, não é? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, não é? Do seu roche, do seu guia. Baruch Hashem. Nós temos que tomar da água límpida, né? Da água doce, não da água contaminada, salobra, né? Ou salgada, não é? Porque de uma mesma fonte não pode ser proveniente, né? Água doce ou salgada. A fonte tem que ser de água doce, água limpa, né? Então, nós como ovelhas de Elohim, temos que saber aonde está o verdadeiro pasto, o pasto verdejante, e não este lixo que está aí na internet. Desculpem, meus amados ahim, meus amados irmãos, mas dá uma raiva santa. Então aqui, ó, Sefer Devarim, livro Deuteronômio 26, do 1 a 19, agora o 18, 19, eu trouxe em Arro, hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos. 19, para assim te exaltar em honra, em fama e em kevod, né? Em honra, sobre todas as nações que criou, para que sejais um povo santo a Yahweh, teu Elohim, como ele disse. Olha só, Elohim está formando um povo, certo? Está preparando um povo para ele. Nós somos este povo. Nós, Yahudim Notzirim, judeus messiânicos, judeus nazarenos, somos o povo do grande rei Yahweh Elohim, Baruch Hashem, kevod, honra, rodu, gratidão, tiferete, formosura, beleza, amém, amém. Então vamos aqui, ó. Sefer Devarim, livro Deuteronômio, né? 26, né? Do 16 ao 19. Então aqui, ó, tudo em plena Malcha Torá, né? Tudo em plena Rainha Torá, né? Agora vamos dar um salto, tá? Vamos dar um salto para Hatanach, né? A escritura hebraica, não é? Sefer Amós, livro de Amós 4:4. Sefer Amós, né? Livro de Amós 4:4. Tá aqui, ó. Vinde a Beit El, vinde a casa de El, vinde a Beit Elohim, vinde a casa de Elohim, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias, né, de 3 em 3 yamim, os vossos macerot, os vossos dízimos. Está aqui para quem diz que não tem, né, só tem dízimo em Torá, está aqui em plena Tanar, que é também considerado Torá, né? Mas vamos ver também na extensão da Torá, né? Na Brit Hadashah, extensão da Torá, né? Em Brit Hadashah. Então vamos aqui agora para a próxima referência, né? Essa foi o Sefer Amós, livro de Amós 4:4. Sefer Amós, livro de Amós, capítulo 4, verso ou versículo 4. Maguinha. Meus amados ahim, meus amados irmãos. Então agora vamos para Sefer Malachi 3:10, livro de Malaquias 3:10, Sefer Malachi, ou livro de Malaquias, capítulo 3, verso ou versículo 10. Meus amados ahim, meus amados irmãos.
Então vamos ler aqui como consta, porque esse destaque é um destaque master, né? É um destaque mestre, é um destaque base, é um destaque básico, tá certo? Como está em hebraico, tá certo? Como está em hebraico, não é? Vamos ler aqui direitinho, tá bom? Olha aqui. Sefer Malachi, livro de Malaquias 3:10. Haviu et kol hamaser el beit hotzar vihi teref bebeiti uvehanuni habazot emer yahut tsevaot emlo eftach lachem et arubot hashamayim vecharikoti lachem bracha et belidai. Repito, Haviu et kol hamaser el beit hotzar vihi teref bebeiti uvechanuni rabazot emer yahut tsevaot imlo eftach lachem et arubot hashamayim vecharikoti lachem bracha et belidai. Tradução: trazei todo o dízimo ao tesouro da casa, para que haja presa ou alimento, ou ainda comida em minha casa. Testai-me agora nisto, diz Yahweh dos exércitos, e vereis se não vos abrir a janela do céu, e vos derramarei uma bênção, né? Ou brahot, para que haja mais do que suficiente. Olha só, não é? Trazei todo o dízimo, né, que é o maaser, né, kol hamaser, né, como está aqui em cima, ó, ao tesouro da casa, não é? Pode ser a casa do tesouro, mas está literalmente aqui, ao tesouro da casa, para que haja presa, aqui é a palavra, ó, para que haja teref, né, presa, alimento, comida, não é? Ou food em inglês, comida, alimento, teref em hebraico, sinônimo de ochel, né? Alimento ou comida. E aqui, ó, Sefer, deixa eu me ver aqui, pera lá. Pronto, então vamos entender o que é presa, né? Presa é um substantivo feminino que significa literalmente, né? Ação de apresar do inimigo para comer, apresamento, ação de tomar do inimigo para comer, apresamento. Então podemos observar claramente que o dízimo é para tzedakah, caridade, ou para o amor ao próximo, ou justiça. O dízimo não é para manutenção ou sustentação. Aliás, o dízimo é para manutenção ou sustentação, ou ainda sustento, do pobre ou dos pobres, e não para a manutenção ou sustentação ou sustento de sinagoga ou congregação. Exemplos, né, para pagamento de contas, águas ou energia elétrica, não pode, né, da Rabeit Knesset, né, da sinagoga ou congregação, nunca igreja, né, ou para comprar, manter, né, carros importados ou mansões, etc, etc, né, incluindo o dízimo, né, concluindo, o dízimo é para o amor ao próximo, né, e deve ser devolvido ao Cohen, Bebeit Knesset, ou deve ser devolvido ao rabino na sinagoga. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, vê amém. Vamos aqui, ó, vamos lá, já estamos concluindo.
Então aqui, ó, chegou aqui no Sefer Malachi 3:10, né? Que é o destaque base. Então, repetindo, não é? Para que haja alimento, não é? Então, é traduzido como para que haja mantimento, não é? Mantimento. Então, na realidade, esse mantimento, não é? O que está lá é a palavra teref, não é? Que é presa, alimento, comida, não é? Food, não é? Tá certo? Então, a gente observa que o dízimo é para tzedaká, para a caridade, o amor próximo, não é? Tá certo? O dízimo não é para pagar conta de água, né? Ou conta de energia elétrica, não é para comprar carros importados ou mansões, como a gente vê por aí, né? Lamentavelmente, não é? Então, o dízimo é para que na congregação, na sinagoga, nós possamos ajudar aos pobres, fazer a obra social. Baruch Hashem, é assim que funciona, né? É devolvido ao Cohen, do Cohen vai para o ger estrangeiro, né? Para o órfão e para a viúva, né? Ou seja, para os pobres. Primeiro passa pelo Cohen, depois vai para os pobres, né? O estrangeiro, o órfão, a viúva, etc. Mesmo. E a gente vê essa sequência aqui, como foi falado aqui, né? E agora a gente vai dar um salto aqui, um jump, né? Um grande salto, né? Um jump, né? Um pulo para a Brit Hadashah, a aliança consertada, a aliança renovada, a aliança restaurada, né? Que faz parte dos Ketuvim Notzirim, os escritos nazarenos, né? Ou dos escritos messiânicos, né? Que faz parte da extensão da Torá, uma vez que a Torá é considerada Torá Taná, né? A Brit Hadashah é a extensão Torá, a extensão de Torá. Observando que a Brit Hadashah, ou aliança consertada, corrigida, é uma rainha. Como são as rainhas Torá e a rainha Taná, da mesma forma é a rainha Brit Hadashah. São três rainhas, né? As rainhas Torá, Taná e Brit Hadashah, né? Compondo os Ketuvim Kedoshim, os escritos sagrados ou os sagrados escritos. Então vamos para o Sefer Matityahu, né? Livro de Mateus 5:17. Sefer Matityahu, livro de Mateus 5:17. Shel HaTorah ot HaNevim, né? Da Torá e dos profetas, né? Não penseis que vim destruir a Torá, a lei ou a instrução, ou os Nevim, os profetas. Não vim destruir a Torá, mas cumpri-la. Aí o cara diz assim, não, mas isso aí foi Yahushua que veio realmente cumprir a Torá, não foi a gente. Mas será? Vamos analisar aqui. Será que nós não devemos seguir os passos de Yahushua, né? Pois Yahushua disse, né? Sede meus imitadores, né? Isso está no Sefer Corintiá, né? Aleph, livro de 1 Coríntios 4:16, Sefer Corintiá, Aleph 11:1, né? No Sefer Efesiá, livro de 1 Coríntios 11:1, Sefer Efesiá, livro de Efésios 5:1 e 2, e no Sefer Filipsiá, livro de Filipenses 3:17, né? Sede meus imitadores, pois nós devemos seguir os passos de Yahushua. Então, se Yahushua observava e praticava Torá, nós também devemos observar e praticar a Torá. Não penseis que vim destruir a Torá, a lei ou a instrução, ou os Nevim, né?
os profetas, não vim destruir a Torá, não vim destruir a Torá, mas cumpri-la. E ele diz, sede meus imitadores, nós devemos seguir os passos de Yahushua, meus amados amigos, meus amados irmãos. Então vamos seguir, já estamos concluindo, não é? Vamos lá. Brit Hadashah, Aliança Concertada, Sefer Matityahu 22, 34 a 40. 22. 22. 34 a 40, né? Está aqui, Et ha-mitzvot ha-gedolim, os grandes mandamentos, concorda escrituralmente Marcos 12, 28 a 34 e Lucas 10, 25 a 27. Leamos, os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo, mestre, qual Zehagadol mitzvah betorá, né? Qual é o grande mandamento na lei? 37, respondeu-lhe Yahushua, amarás a Yahu teu Elohim de todo o teu leve coração, de toda a tua alma, nefesh, e com todas as tuas posses, né? Meu deixar, ou com todo o teu entendimento. 38, este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem Kol HaTorah veChanevim, né? Ou dependem toda a lei e os profetas. Olha só, aqui não está dizendo que acabou a Torá, acabou a instrução, acabou a lei. Não, que acabou a Torá. Não, está dizendo que a Torá depende, que isso é a base de Torá, tá certo? Como tem outra base também nos ensinos de Hillel, né? Que o que nós desejamos para a gente, devemos desejar também ao próximo, né? É os ensinos do Rabbi Hillel, né? do Rav Hillel, né? Do Rabino Hillel, não é? Então também depende a Torá, a Torá veChanevim, a lei e os profetas, não é? É o que a gente deseja para a gente, deve desejar o próximo. Então, são bases de Torá, não é? Tá certo? São bases de Torá de Torá sagrada. Não é porque acabou a Torá. Então, isso aqui consta, ó, no Sefer Matityahu, o livro de Mateus, não é? 22, 34 a 40. Ora, porque aqui está associado ao dízimo. Porque quando a gente devolve o dízimo, tá certo? Que é para a caridade, né? E a caridade é o resumo de Torá, né? Dizem os nossos sábios rabinos, né? Quando a gente faz tzedakah, né? A gente consegue praticar todos os 613 mitzvot da Torá de uma só vez. Mas, rabino, é possível, sim, quando a gente devolve o dízimo, a gente consegue praticar todos os 613 mandamentos de Torá de uma só vez. Tá só? É incrível a força do dízimo, né? A Gevurá, o poder do... Vamos fazer do dízimo nosso aliado. Baruch Hashem é um forte aliado. Podem acreditar, podem crer, meus amados ahim, meus amados irmãos, eu sou uma testemunha viva disso. Eu tenho moral para falar isso. Porque eu sou um dizimista fiel. Rabeit Israel, eu sou um dizimista fiel da casa de Israel, eu sou um dizimista fiel, Rabeit Yahu, eu sou um dizimista fiel da casa de Yahu, Baruch Hashem. Então vamos lá, vamos seguir. Este foi o Sefer Matityahu, o livro de Mateus 22, 34 a 40. Agora vamos para o Sefer Matityahu 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante, betorá, na lei, a saber, a justiça, né, tzedakah, a misericórdia, rachem,
né? Vechaemuná, né? Ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, estas, porém, devias fazer, sem omitir aquelas. Ora, o nosso querido mestre Yahushua, o próprio mestre assim falou, o próprio mestre Yahushua, né? Que deve fazer aquela sem omitir aquela. Por quê? Porque o nosso povo dizima, são dizimistas, né? Mas não usam o dízimo para tzedaká, para a caridade. É aí que entra o roubo. É aí que vós me roubais, diz o grande rei Elohim. Porque o dízimo é para tzedaká, a caridade e o amor ao próximo, para uma rava, tá certo? Não é para o sustento de sinagoga, igrejas ou congregações. Tá bom? E a gente tem que ver se a gente está devolvendo ao verdadeiro Elohim de Israel, né? E se o Cohen também está usando o dízimo, né, para a obra social, né? Baruch Hashem, tudo isso nós temos que observar, né? Mas independente dele devolver ou não, tá certo? A pessoa é abençoada com quase 8.000 bênçãos de uma só vez. Aonde é que vai atingir? Não sei. Não sei. Pode ser rápido, pode ser num abrir e fechar de olhos. Pode ser como num passe de mágica, mas pode demorar meses, 3 meses ou mais, eu não sei, né? Quem sabe, Elohim, porque, repito, né, as coisas que nós devemos fazer desde que nascemos, aí queremos fazer agora de uma vez só e queremos as bênçãos. Não, mas antes da bênção vem as quelelote, né? Vem as maldições. Antes da bonança vem a tempestade, né? Primeiro vem a tempestade, depois vem a bonança, né? Pois apertado é o caminho, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Baruch Hashem, é assim que foi, é assim que o é, e é assim que sempre o será. Bishem Yahushua, amém, amém. Em nome de Yahushua, amém, amém. E é assim que está escrito. É assim que o foi, o é e o será. Leolam vaed, veleolemeu lamin. Amém, amém. Vamos seguir aqui para todo sempre, é assim que o será, para todo sempre e por toda a eternidade. Amém e amém. Vamos ver aqui, tivemos aqui, esse foi o Sefer Matitiahu, livro de Mateus, né, em plena Bissora, né? 23, né? Já falamos que a Bissora é composta, né, que são as boas novas, não é evangelios, né? Não é evangelho, né? Evangelho não é evangelhos, né? Não são evangelhos, e sim Bissora, boas novas, né? Boas notícias, uma aguinha. Então, Rabissora, né? Ou as boas notícias, ou as boas novas, as novidades, né? É composto por Sefer Matitiahu, né, livro de Mateus, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos, Sefer Luke, livro de Lucas, e o Sefer Yahuchanan Hamatzbil, né, o livro de João Batista ou o livro de João o Imersor, né? Então este foi o Sefer Matitiahu, o livro de Mateus, 23, Sefer Matitiahu, o livro de Mateus, capítulo 23, verso ou versículo 23. Agora vamos para o Sefer Matitiahu, livro de Mateus 25. 25, não é? Sefer Matitiahu, livro de Mateus 25, do 31 ao 46, não é? Aqui, ó, Sof Haderashah Hanevuit, né? O fim do sermão profético, né? Et Hachaim Netze Oet Haesh Shel Haolam, né? A vida eterna ou o fogo do mundo. Aqui fala o seguinte, olha, eu vou resumir, tá bom? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber, não é?
Aí depois ele diz isso para os bodes, não é? E para as ovelhas ele diz, não é? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber, né? Estava enfermo e preso e foste me visitar, etc. Ou não foste, ele fala positivamente para as ovelhas, negativamente para os bodes, né? Então aí, ó, vamos resumir aqui ao Sefer Matitiahu, livro de Mateus 25, que é do 25 ao 31 ao 46, só o 45 e 46, não é? Ao que ele responderá, não é o grande rei, Behemet, em verdade vos digo, que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim. 46, irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a Haim Netzah, a vida eterna. Ora, naquele dia, né, naquele Yom Yahu, né, no dia de Yahu, né, grande será a surpresa de muitos rabinos, certo, e de muitos pastores, né? Grande será a surpresa, pois o grande rei Yahu Elohim assim dirá, quando ele vier, né? Porque Yahushua Hamashiach, né? Yahushua o Messias, ou Hamashiach Yahushua, o Messias Yahushua, né? Ou por que não dizer Yahu Hamashiach, ou Yahu o Messias, ou Hamashiach Yahu, o Messias Yahu, pois o grande rei Yahu Elohim esteve aqui pessoalmente para nos salvar. Então assim dirá o grande rei, não é? Apartai-vos de mim, vós que não praticais a Torá, não é? Para o fogo eterno, para o fogo do mundo, não é? O Esh Haolam. E ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Grande será a surpresa de muitos rabinos e de muitos pastores. Eu falo rabino primeiro porque eu como Cohen, como Eved, como servo, como rabi, né? Como rabino, né? Como Rav, né? Então me qualifico primeiro, né? E depois também os pastores, né? Que se chamam pastores, né? Do sistema religioso, tanto oriental como ocidental, né? Grande será a surpresa, né? De muitos rabinos e de muitos pastores naquele grande day, né? Naquele grande dia. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então aqui, ó, tá relacionado ao dízimo, rapaz. Tá aqui, ó. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Cara, por favor, meu irmão, meu arri, haverá, irmã, peço a atenção do Senhor e da Senhora, dos senhores Achim e das senhoras Haverot, dos senhores irmãos e das senhoras irmãs. Baruch Hashem, uma aguinha. Em que roubamos ao grande rei Yahu Elohim nos dízimos e ofertas. Mas peraí, é porque não devolve? Não, é porque o dízimo não é usado para tzedakah, não é usado para caridade. Porque o nosso povo devolve, e muitos cristãos, tanto católicos como protestantes ou evangélicos, né, de várias denominações, devolvem Ramacer, devolvem o dízimo. Mas esse dízimo é usado para tzedakah? É usado para caridade? Não, não e não, 1000 vezes não. Nananina não, não. Meus amados ahim, meus amados irmãos. Então é aí que existe o roubo, né? Porque não é para sustento de rabinos, de sinagoga ou para pastores de congregações ou chamadas igrejas, né? Equivocadamente, né? Não é para pagar a conta de água ou conta de energia elétrica. Isso aí a gente faz com as contribuições. Mas o dízimo é para tzedakah, para caridade, para comida, né? Para que haja comida no templo ou na sinagoga, na Beit Hamikdash, né? Templo de Elohim, no templo ou na Beit Knesset, sinagoga ou congregação, nunca igreja, para que haja mantimento, ou seja, alimento, comida, né? Food, tá certo? Alimento, comida, tá bom? E não o que nós podemos observar, né, por aí, não é?
A palavra é teref, né? Terefen. Podem pesquisar, meus amados arrim, meus amados irmãos. Teref, né? Significa presa ou alimento ou ainda comida, né? Food, né? Para que haja alimento, né? Provisões de comida, comidas, né? Alimentações, alimento ou alimentação na sinagoga ou na congregação, na Beit Knesset, que é a extensão Beit Hamikdash, que é a extensão do templo de Elohim, que é a extensão do templo, tá certo? Então, segue uma sequência, devolve ao Cohen, sacerdote rabino Oroshi, Oroê, e daí vai para os pobres, né? Ou seja, para o estrangeiro, né? Para o ger, né? Lechager, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, ou seja, para os pobres, né? Para ser da cá, para a caridade ou para o amor ao próximo. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Estamos aqui falando bem especificamente, porque tem gente que ainda pergunta, né, como deve fazer. Então nós estamos aqui explicando, quer gostem ou não, né? Esse é o nosso dever, este é o nosso trabalho, falar a verdade. A Emet, a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis Iarro vos libertará. Está escrito que a minha palavra é a verdade, né? Ou seja, a palavra também é nome, o meu nome é a verdade. Então, o nome de Iarro é a verdade, né? O nome Iarro é a verdade. Iarro é a verdade. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, amém. Então aqui foi o Sefer Matityahu, livro de Mateus 25, 31 a 46, que procuramos resumir, não é? Mesmo assim ainda toma bastante time, né? Toma bastante tempo. Então vamos aqui, ó, para o Sefer Luke 10, 25 a 37. Sefer Luke 10, 25 a 37, não é? Vamos ver aqui, Sefer Luke, não é? Livro de Lucas, não é? Em plena Bissora também. Sefer Luke, livro de Lucas 10, 25 a 37. Então aqui, olha, é onde está Ramachal HaShomeroni Hatov, a parábola do bom samaritano, não é? Aí aqui, ó, vamos lá, vamos ler, né? 25, e eis que se levantou certo doutor da lei, não é? Doutor Hatorá, não, doutor da lei, para o experimentar, e disse, mestre, que farei para herdar a Haim Netzah, a vida eterna? Ponto de interrogação. Portanto, uma pergunta, não é? 26, perguntou-lhe Yahushua. Yahushua respondeu a pergunta dele com outra pergunta, né? Perguntou-lhe Yahushua, que está escrito Betorá, né? Na lei, como lês tu? Aí o doutor respondeu, né? O doutor Torá, o doutor de Torá, não é o doutor da lei, o doutor da instrução, respondeu-lhe ele, né? De 27, amarás a Yahweh teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E amarás a Yahweh teu Elohim com todo o teu leve, né? Com toda a tua nefesh, né? E com todas as tuas posses, né? Meu deixar, né? Algumas traduções têm com todo o teu entendimento, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só. E ao teu próximo, já falamos sobre isso, né? Seguindo, vamos seguir. 28. Tornou-lhe Yahushua, respondeste bem, faze isto e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Yahushua, perguntou a Yahushua, e quem é o meu próximo?
30. E Yahushua, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém, ou Jerusalém, a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, né? Quase morto, né? 31. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo Cohen, ou sacerdote, e vendo, passou de largo. Seguramente era um Cohen Hagadol, né? Um sumo sacerdote, mas passou de largo. De igual modo também o Levite, que é um Cohen comum, né? É um rabino comum, o Levite, né? O levita, né? Chegou àquele lugar e viu e passou de largo também. Quer dizer, passou um Cohen Hagadol, depois passou um Cohen, que não era Hagadol, né? Não era um sumo sacerdote, e sim um sacerdote. Primeiro passou um sumo sacerdote, depois um sacerdote, né? E viu e passou de largo. 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nela azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu tu pagarei quando voltar. 36. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Né? Ponto de interrogação. Portanto, uma pergunta. 37. Respondeu o doutor da Torá. Ou 37. Respondeu o doutor da lei. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe: pois, Yahushua, né? Vai e faze tu o mesmo. Né? Olha só, Baruch Hashem, ou seja, quem foi o teu próximo? Né? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Né? Aí Yahushua disse, né? Pois vai e faze tu o mesmo. Baruch Hashem, então este é o nosso próximo. Qual é o nosso mais próximo? Quem é casado, seu mais próximo é a senhora, sua esposa, tá certo? Qual o meu mais próximo? É a senhora, minha esposa, Aroshi Hadassah Paz, Aroshi Hadassah Shalom Ben Emet. Esta é a pessoa mais próxima minha. É a minha primeira ovelha. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, vê amém. Então este aqui foi o Sefer Luke, livro de Lucas, né? Em plena Bissora, boas novas, né? Boas notícias. Sefer Luke, livro de Lucas, 10, 25 a 37. Agora vamos para o Sefer Luke, livro de Lucas 11, 42. Onze 42. É aqui, ó. Yahushua me bikoret et hasofrim veproshim. O Salvador critica os escribas e fariseus. Concorda escrituralmente Mateus 23, de 1 a 39. Se não leiamos, Sefer Luke, livro de Lucas, 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de toda hortaliça e de justiça e o amor de Elohim. Ora, estas coisas importava fazer, sem deixar aquelas. Baruch Hashem. Então aqui, ó, concordando, é a concordância com Hasefer Matitiarro, certo? 23, me parece. Sefer Matitiarro, 23, é isso mesmo. Não é? É a referência. E aqui, a referência é o Sefer Matitiarro, livro de Mateus, 23. E a concordância está aqui no Sefer Luke, livro de Lucas, né? 11, 42. Né? O que é que Yahushua quis dizer aqui com isso? Ora, que a gente deve devolver o dízimo, né? Mas o dízimo tem que ser, foi uma crítica que ele fez, tá certo? Aos escribas e fariseus, né? Aos sofrim e proshim. Sofrim, veproshim, né? Yahushua me bikoret et hasofrim veproshim. O Salvador
E Yahushua critica os escribas e fariseus. O nosso querido mestre Yahushua critica os escribas e fariseus. O Messias Yahushua critica os escribas e fariseus, dizendo que, olha, você deve devolver o dízimo, mas é para ajudar os pobres, não é para seus próprios bolsos, não, para seus próprios interesses, não. Baruch Hashem. Então aqui é o que consta aqui no Sefer Luke.